camiseta, né, a próxima eu preparar um figurino melhor. Eu abri aqui o Chrome, eu vou ler a questão que você escreveu, e aí eu vou te mostrar o fluxo que eu estou imaginando aqui, né, pra gente brincar um pouco. Tá. Então, uma pitada de Gepeto. O menino era todo mãos, olhos, ouvido. Quando saía de casa, todos o achavam um pouco distraído para a idade que tinha, mas na verdade Gepeto estava sempre alerta, processando na mente o que sentia na palma aberta da mão enquanto corria, tentando reconhecer um canto de pássaro enquanto os carros buzinam durante o caminho até a escola, se questionando por que as pessoas vestem tanto cinza e roxo no inverno, enquanto colhe cenouras no mercado com sua mãe. Não era distraído coisa alguma, era atraído por aquilo que lhe causava interesse, é claro. E era curioso o menino, dessas curiosidades que não matam gatos, mas saciam e aumentam o desejo de saber mais e mais. Daquele tipo de curiosidade de deixar a mãe de cabelo em pé. Daquelas que testam a gravidade, imagem de algo sendo arremessado pela janela com o seu sobrinho. Curiosidades sutis e profundas, que espiam em buracos, que questionam por que o céu é azul, que derrubam pontes, abrem torradeiras, desmontam ventiladores e constroem foguetes. Se você é um pouco assim como o Gepeto, meio distraído, atraído e muito curioso, te convido a olhar mais de perto. Te convido a ser até um pouco invasivo e dar uma olhada e meter a mão mesmo na mochila dele. Afinal, todo bom curioso precisa de um equipamento básico, né? Minha proposta é a seguinte: a gente tem o chat, que é esse aqui, que é o chat do GPT. Esse Tá. chat do GPT é tipo um bate-papo. Existe uma Uhum. coisa que foi definida há muito tempo atrás na computação por um cara chamado Alan Turing. Não sei se você já ouviu falar. Foi Só ele. ouvi falar, tá. Pois é, porque durante a Segunda Guerra, existe essa coisa de codificar mensagens. Então, Uhum. os alemães ficavam mandando mensagens codificadas, assim como os aliados também mandavam mensagens codificadas. Sim. Nisso, o Alan Turing era um matemático que conseguiu quebrar o código dessas mensagens codificadas alemãs. Ele construiu essa máquina que chama Enigma. E ainda é uma época da ideia de computação que é muito matemática, um pouco mecânica, máquinas enormes. Uhum. Enorme. E ele comentou que um desafio, né, enfim, para a época, seria se você entrasse numa sala de bate-papo, estivesse batendo um papo no chat só por conversa de texto, e se você conseguiria identificar se esse ser do outro lado desse chat era uma pessoa ou era um computador. Hum. Então ele já tinha colocado essa questão, ali, né, nos anos 50, que virou depois a máquina de Turing. Então é um termo, a máquina de Turing, que é uma ideia de quando a gente tem sei lá, os primórdios do que a gente está chamando de inteligência artificial. E aí ele estava basicamente focado em texto. Tem um pessoal da matemática que foi para um estudo que ele chama Natural Processing Language, que é entender como é porque assim, existe a gramática, existe uma sintase, que é tipo Uhum. caso, sujeito, verbo, complemento, tem esses algoritmos, vamos dizer, já de linguagem natural processada. Nisso, eu testei já um algoritmo desse com uma coisa que eu chamo de lero-lero da Lina, que eu peguei os textos que eu fiz durante as aulas de dramaturgia e roteiro na faculdade, os 5 anos lá que eu fiz, e digitalizei, tinha muita coisa escrita à mão, mas ele não tem muitas coisas conexas, são muitos fragmentos de ideia mais do que textos completos, no geral. Sim. E aí ele faz uma análise, que é assim, eu tenho um arquivo que é um TXT corrido, com todas as palavras na ordem que elas estão escritas, que isso é importante. E aí, o que o algoritmo faz? Ele pega essa base de dados e começa a fazer sorteios. Qual que é a palavra que eu mais uso depois de cidade? É cinza? É grande? É São Paulo? E aí ele vai criando textos que eu não criei, que não estavam ali. E aí eu peço, acho que eu defini uma quantidade de frases, eu acho que 5 frases. Quanto maior minha base de dados, mais sorteio ele faz, né, tipo, porque Sim. maior Porque é ele tenta entender como que você escreve, né. exato, Tenta entender, mas pra pegar ali uma linha. exato, mas ele não está propondo uma coisa nova, tipo assim, ele só usa Sim. palavras que Ele estão mistura os dados.
Exatamente. Então, ó, por exemplo, a gente faz arte para se livrar da dor, da culpa, do medo e às vezes do amor. O movimento cria a situação naturalmente. Coloque a mão direita no chão com a esquerda, pegue um pedaço de nuvem. Disse para a mãe que cagou. Homem, não te reconheço mais. Se um dia acordei e era uma estranha para mim mesma vivendo ao seu lado. Penso no calor do Rio de Janeiro. Nessa história não há prólogos. Viajo com excursão, fotógrafa de casamento. Mulher, e você acha que eu estou sendo indiferente? Página 23. Homem, não sei ao certo, pode ser que eu esteja me perdendo no seu silêncio. Eu nunca escrevi esse texto nesta ordem. Eu reconheci em algum texto Sabe? de fragmentos que eu escrevi, sei lá, em Uhum, 2009, deve ter coisa de 2016. Então, como ele não sabe também a linha temporal, porque eu pus tudo, né? Um ponto TXT, uhum, não é nem um ponto doc, não é nem uma coisa assim, office, sabe? Mas sim. Word. É tipo um Uhum. TXT, assim, se você abrir, ele Só um corrido. Aham. tá só um corrido, tipo um texto atrás do outro. E aí, eu já achei o máximo quando isso, tem aqueles algoritmos que tentam analisar a língua, né? Porque a gente está falando de texto escrito. E essa máquina de Turing é sobre o texto escrito, é sobre você identifica ou não se a pessoa que está do outro lado é uma pessoa ou uma máquina, porque você está lendo, né? E aí eu estava mostrando para ela um lero-lero da Lina que eu fiz juntando todos os 5 anos de textos textos, mais sinopses, ideias, rascunhos. Alguns são textos que eu escrevi durante o tempo de roteiro e dramaturgia na faculdade. Então, eu estou falando ali de 2010, 2009, 2006, acho que é mais entre 2007 e 2010. E aí, cada vez que eu clico aqui, ó, Recife, Natan, cada vez que eu clico, eu gero um novo texto. Então, por exemplo, como Ah, resolver ele pega aqueles mesmos dados e transforma em outra composição. Entendi. o que acontece nesse processo aqui, por exemplo, ó, vamos ler esse segundo texto. Como resolver agora no palco em 5 minutos? A noite é cancelada e todos velam um palhaço com todo o circo montado. Há um braço feminino estendido e imóvel sobre o braço da poltrona. Eu não quero você assim. Palhaço dono do circo Augusto. Seu velório é a primeira cena. Seu fantasma retorna. Some com a comida do leão. Some de tempos em tempos. Paulinho fazendo menção de que vai acabar. Vizinho, mas eu não bato na minha mulher. Sapatos, arte não compra sapatos. Olha novamente para a mulher na sala. Página 41. Chuva é muito sol. Olha, esse programa ele é muito bom para fazer peça contemporânea, Eu também. sabe? Dramaturgia contemporânea, assim, tipo Sarah Kane, sabe? É, exato. Eu tenho exatamente a mesma sensação. Eu acho que muito porque eu estava estudando Sim, e aí dramaturgia. dá. E aí ele mistura o texto e é isso. Eu achei o algoritmo da dramaturgia contemporânea. Só que, como eu disse, a minha máquina ela não está aprendendo coisas novas. A menos que eu pegue esses textos gerados e coloque lá, mas são as mesmas Aham. palavras, então ficaria redundante na minha base de dados. Uhum. Mas minha máquina não está aprendendo nada. Então, o que acontece com esse texto, por exemplo, que você escreveu, é que talvez a gente faça uma brincadeira legal usando esse GPT, que o que ele faz é usar de aprendizado. Então, esses textos que a gente vai começar a bater papo, eles estão sendo gerados a partir de uma base de dados que é muito maior do que os textos que eu escrevi na dramaturgia, que é a internet, conhecido como internet. E aí ele vai gerar novos textos, e à medida que ele gera novos textos, esses novos textos também podem servir para alimentar ele. Então, essa caixa preta, que é o algoritmo por trás do chat do GPT, eu não sei como funciona, ao contrário daquele outro que eu posso explicar cada uma das funções dentro do Natural Processing Language. Então, essa caixa preta eu desconheço, mas eu estou aceitando ela com todo o meu coração. Só que essa caixa preta, ela só funciona em inglês. E aí a gente vai Hum. bater um papo para descobrir quem é o Gepeto, né? Então, por exemplo, você Pegar falou, palavras-chave, talvez, de características dessa personalidade. você pode escrever uma frase completa, tipo assim, por exemplo, a gente quer bater um papo sobre o Gepeto. Então a gente pode perguntar para a máquina, por exemplo, você conhece o Gepeto, o pai do Pinóquio? Eu estou tentando imaginar como foi a infância dele. Então, só que a gente tem que escrever isso em inglês, né? Tipo, you know, De novo.
Como é que fala Gepeto? Gepeto. Eu acho que Acho sim. que é um nome italiano, né? Não tem tradução, Father creio. of Pinocchio. E aí ele vai procurar é quase um Google, mas ele transforma em texto, é isso? Ele vai pegar essa pergunta e vai tentar pegar essas palavras para transformar em um texto com coisas que ele acha na internet, Ele o vai, ele vai programa? começar a bater papo com a gente. Espera aí, vamos terminar a frase. Ah, tá, Porque quanto melhor a tá. gente Sorry, sorry. Sorry, honey. a gente chama isso hoje em dia de prompt. Quanto é melhor o seu prompt, ou seja, quanto melhor você sabe escrever, melhor você consegue bater um papo. Por exemplo, eu tô pensando sobre, né, eu tô colocando eu porque é uma pessoa falando com ele, mas nós três somos eu, entendeu? Ok. Assim. Tá. Não tem nenhum problema, Lina. Então, talvez eu devesse dizer que eu quero escrever um livro, one book for kids telling about his early inventions. What do you think? What do you think talvez seja muito amplo, não sei, mas pode ser uma primeira. Do you think about? Então, vamos pegar essa frase. É como se eu estivesse conversando com vocês, né? Então, gente, estava aqui pensando sobre. E aí Só a que a gente. gente não. A máquina responde. Gepeto é fictional character. E a máquina começou a bater papo Deixa eu comigo, aumentar aqui. dizendo que GP é um personagem ficcional, que é o Aventuras do Pinóquio. Ele dá todo um esquema meio. Uhum. É, meio wiki, né? Aí ele fala assim, mas olha só que legal, ele fala que é o Carlo Wood Collodi, Cave. entendeu? Aham. Wood Cave, who creates Pinocchio and The wishes real that he boy. could be a real boy. There is no information available about Geppetto's childhood or early invention, as he is a fictional character. However, you could use your imagination and creativity with ideas for a story about Geppetto's childhood and his early inventions. You could focus on themes such as determination, creativity, and the power of imagination in your story. Tipo, porque a gente já começou a conversa, ele já sabe sobre o que é o assunto. Uhum. Eu não preciso, né? Agora que a gente já começou, fez o warm-up, a gente pode começar a continuar a conversa, entendeu? Tipo, ele já tá ele já sugeriu que a gente poderia usar a nossa imaginação e criatividade. Ele não sugeriu que a gente pudesse usar ele. Ah, boa pergunta. Boa pergunta, né? Não sei se pode. Eu vou pedir uma lista de tópicos. Eu quero usar, então, a imaginação e a criatividade para pensar na história do Gepeto. Você poderia me sugerir uma lista? Ou tópicos? Não sei. Uma lista de características, uma lista de. Ah, Could you imagine, se ele pode imaginar uma caracterização do Gepeto? Não sei se ele vai dar, porque ele pega. Estou pensando aqui se o programa vai nesse não nível sei. A gente profundo tá de aqui para resposta. o programa. Seria assim. I like your suggestion to use imagination and creative to write, to think, or to write, or to think about. É com dois P's ou com dois T's? Eu não vi. É com dois T's, tá? 2 T's. Geppetto's childhood. Se ele sugere características de personalidade ou físicas para Boa. quem seria Rapidinho. Gepeto. Esse é finalmente o robô que faz lição de casa? É isso que está acontecendo? Cara, eu acho que eu vou escrever meu TCC aí. Teve alguém que foi, inclusive, um professor comentou que pegou um aluno que plagiou. Não é um plágio, porque ele fez o trabalho a partir do chat do GPT. Sim. E aí ele tem uma. Assim. Essa galera é a galera do OpenAI, que é tipo a inteligência artificial open source, né? Tipo assim, Sim. E eles também têm um jeito que você pode descobrir se o texto foi gerado pelo. Justamente. Que vem umas cópias, né? Mas aí, se você Exato. mexe no texto depois, não deixa só o que ele traz,
Talvez Sim, não consiga reconhecer, porque tem a mão humana, né? sim, Tem que ter exato, exato. Tipo, eu tô achando maravilhoso, assim, eu tenho um grupo, Acabei de ver essa ideia. Tipo, eu pra tenho um, você saber aí. eu tenho um grupo no WhatsApp que é o Big Brother de robôs. Ah, e Então, já foi eliminado. então, esse é o que tá ganhando no Big Brother de robôs, assim, no momento. Entendi. So, do you suggest a list of characteristics of his? Physical characteristics, né? Ou só vai deixar geralzão e ele... Chuchu, posso falar? Chuchu, Oi. pergunta assim, are, what are the characteristics you suggest for him? Ou alguma coisa assim. Ah, tá. What? Uma coisa mais direta. Tá. What characteristics you suggest Gepeto should have? Então, eu queria uma lista. Como é que a gente pode refazer essa Você quer que ele deu resposta em tópicos de uma lista? Tipo, bullet exato, points? exatamente. Então acho que tem que ser lista mesmo. His personality. If you think a list of characteristics, what it could look like? What, if you think about Gepetto's characteristics, a Okay. list of his characteristics. Escreve aí, acho que. Será que. Eu tô pensando que será que muda a resposta a partir. Do prompt, sim, o prompt é muito importante, por isso. Mas assim, como a gente está fazendo o warm-up, eu acho que a gente tem que fazer a pergunta e entender, mas vamos lá, porque assim, eu não sou versada em inglês como eu sou versada em português, então também estou descobrindo como é que tem listas melhores. Coloca assim, list. Começa com list the top 5 characteristics you think early Gepetto should have. List that early Gepetto. Oops. Have. Então, vamos lá, vamos pensar o que é que acontece. Nossa, isso é um baita exercício de inglês também, né? Praticar inglês. Here are 5 characteristics that you could consider giving. Lina, vai. Gente, nem precisa trabalhar, é isso agora. Determination. Pois é, eu toda buscando a minha criatividade para escrever aquele textinho ontem à noite. Pra quê, gente? Não, mas a gente vai usar ele, calma. Brincadeira. Gente, a gente conversou muito no Tinkering Studio sobre essas 5 características. Assim, vocês nem me perguntaram. Curiosidade, kindness, resilience. Né? Vocês sequer me perguntaram. Assim, beleza. Então, aí, por exemplo, isso Tá são trazendo o grupo. características, são características de personalidade, né? Determinação, criatividade, curiosidade, gentileza e resiliência. Mas agora eu estou curiosa, por exemplo, porque uma coisa quando a gente está falando de palavras, será que esse jovem Gepetto, ele seria capaz de apresentar um tutorial de uma invenção? Sabe, será Vou que fazer um rap. Coloca, a gente pode pedir para o programa perguntar como que ele criou o Pinóquio, por exemplo. Como que ele constrói um boneco. Será que é algo ele criar assim um mais... tutorial de como construir um boneco. Isso! Como o quê? Um passo a passo, um tutorial. Para ele construir o Pinóquio, qual que seria um passo a passo? How is building Gente, por que a gente não pergunta para ele com quantos paus se faz um Pinóquio? Caralho! Porra! Toma essa, Gepetto. Cara de pau. Cara de pau. Cara de How is... Ai, meu Deus, a gente vai ter que ouvir muitas piadas assim de tiozão, né? Vamos lá. Queriam saber a pergunta de como que é construir um boneco de madeira passo a passo. Vamos... Nossa, eu não estou pagando ainda por essa computação em nuvem, então... Ele vai somando essas informações.
Sim. Tá. Ele entendeu que a Lina gosta de listas, Isso. entendeu? Pensa num Select robô que não é provided burro word. e que Olha, ele aprende tá rápido. ensinando, gente? Ele está ensinando, ele falou Tá design and ensinando? sketch. The first step in building a wooden puppet is to design and sketch out the desired puppet. Select and prepare the wood. Assemble the puppet. Send and finish. And final details. Agora, talvez fosse interessante, minha pergunta seria, qual poderia ter sido a primeira invenção de Gepeto na sua infância? A gente, vai usar o Google Translate para acelerar o processo. First. How to have first invention in his childhood. Gente, agora é o momento de apostas. Ai, Porque calma. essa reunião, ela é multi. O que Eu vocês acho- acham, gente? Eu acho, pode ter sido uma lanterna. Acho que vai parecer um boneco de novo. Eu Uma acho boneca que de vai palito. ter sido um carrinho. Ah, boa, acho que a do Natan é boa. Olha só, a wooden toy Imaginei que ia ser. created use Porque his... ele pega a base, o dado, entendeu? Uhum. Eu gosto como ela é positiva, essa resposta, e como ela te põe pra cima. E sempre tem Não uma. existe? Né? Vai lá e faz. Vai lá, você Não, consegue. peraí, a gente não tem mais. Você usa a sua imaginação. Tarará, sempre tá, né? Ever to be sure to include elements of creativity, determination and imagination. Então ele falou que poderia ser uma coisa mecânica, um brinquedo mecânico. Eu acho, então, autômato. exato. Eu acho. De palito. Mas vamos agora pegar então o texto da Reci. Um autômato de palito de picolé. Ele fez primeiro. De graveto coletado no jardim. Autômato de palito de picolé. Porque não é só sobre fazer perguntas, são as frases que a gente coloca numa conversa normal, nem toda conversa é sobre perguntas, né? Sim. Então, assim, eu tô imaginando aqui, poderia ser, eu tô imaginando um autômato de palitos de picolé que consegue, por exemplo, escovar os dentes. Sabe? Enfim, tem que ter um pouco desse input também, porque senão ele fica respondendo baseado no que ele encontra como coisa no... Sim. Eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ajudar a gente também a nortear as perguntas. Esse Gepeto vai ser um Gepeto contemporâneo? Ou esse Gepeto vai ser um Gepeto do passado, de uma data, uma década, um período específico? Eu acho que a gente já... Ou de algum mundo fantasioso que não existe também, pode ser, né? Tipo assim, do futuro. Sim, atemporal. Não, de um futuro também, assim, pode ser futurista, pode ter qualquer tempo. Mas eu acho que a gente tinha conversado na semana passada que seria uma coisa de contemporâneo. Mas isso não significa que a gente precisa estar preso ao que acontece no mundo real. Pode ser um contemporâneo paralelo, tipo assim, o que seria 2022? Não, é só para não ficar preso em coisas assim, por exemplo, a infância desse Gepeto, se é o Gepeto do livro, seria um tempo que não tem determinados materiais, né? Tecnologias. E aí, qual seria esse autômato? Ele ia usar o quê? Entende? Porque se for um Gepeto contemporâneo, a gente pode expandir as possibilidades, assim, da infância dele. É só essa a minha dúvida, não sei se vocês entenderam. Quer saber se vai estar em sépia ou não na sua cabeça, as imagens do livro. Isso. Entendi. Acho que pode ser sem sépia. Não, porque senão seria a primeira invenção de uma criança da década de 20. Ele não ia, talvez, desenvolver... Uma criança daquela época, talvez não pensasse em desenvolver um computador, porque não era algo que permeava na cabeça dele, entendeu? Ele ia tentar solucionar, sei lá, como cortar lenha mais rápido, talvez. É só um meio onde essa criança, esse Gepeto estaria inserido, entendeu? Que tipo de problemas ele está tentando solucionar? Porque as invenções têm a ver com isso, né? Você está tentando resolver então, o mas, problema. Por favor, porque a gente está dando um target agora. Então, assim, eu estou imaginando a infância de Gepeto acontecendo hoje, em 2022, um garoto de 8 anos de idade, talvez ele use shorts cargos. Talvez seja isso, a gente traduz esse pedaço aqui, ó, o menino era todo mãos, olhos, ouvido, quando saía de casa, todos achavam um pouco distraído para a idade que tinha.
A gente pode não fazer perguntas, a gente pode só colocar isso lá no prompt e ver o que acontece, por O exemplo. que ele responde, né? É. É muito boa essa resposta. Mas, Ele é muito educado, né? é incentivador, né? Ele é um professor, assim. Ah, ele é tipo isso, ele é um professor. Hilden, eu tô lendo com a Elis, né? Até parei esses dias, tô lendo o Pinóquio com ela. Baixei aqui uma versão digital para ler. Ah, Aí tem uma passagem muito boa que o Gepeto briga com o seu Cereja, ele sai na mão, assim, na porrada, né? Assim, aquelas brigas de gente que não sabe brigar, né? Um empurra o outro, e aí um arranca a peruca do outro. Aí eu fiquei pensando, cara, ele usa peruca, inclusive o Pinóquio pega a peruca do Gepeto na história, né? E põe na própria cabeça, ah, enquanto ele tá esculpindo. E eu fiquei pensando, quanto que ele ficou careca? tô curiosa porque a ideia dele fazer um filho é porque, de certa maneira, ele se sentia solitário. E eu queria entender Isso, se Gepeto criança se sentia solitário. era. Ah, boa. Pois foi algo ao longo da vida, né? Nossa, a gente pode ir para um Eu, lugar mais. Fala, Reci, desculpa. Não, eu fico pensando que sim, porque crianças que pensam diferente, que agem às vezes diferente, que ficam maquinando coisas, elas são um pouco solitárias no meio social, né? Eles às vezes não encontram pares. Os nerds. Isso. É, penso no Gepeto como um nerd. Ô, Uhum. gente, Oi. e se vou sugerir uma coisa só pela brincadeira aqui, porque a gente já se conhece e pode falar coisas, né? Imagina se o Gepeto tinha um amigo chamado Pinóquio. E aí dá para ir para outros caminhos. Ele podia ser namorado do Pinóquio. E aí, quando ele é mais velho na vida, ele cria um Pinóquio de novo. Vamos voltar para a história de criança. Ai, deve ter vários com esse Tem uma tema pra pausa, falar uma nisso. descontração. Uma descontraçãozinha. Nossa. Deixa eu que a Helena tá escrevendo aqui, tava pensando. Então, deixa eu até dar uma corrigida aqui no inglês, porque tá foda. Eu acho, é porque a semântica do português, gente, vamos falar, né? É bem diferente. É, Ainda mais se você escreve, se não é um texto científico, né? A gente acha que talvez ser mais direto a princípio, na escrita com o programa. E não, mas aí tá, eu acho que parte porque eles abriram o chat GPT no intuito de que a gente treinasse e desse feedbacks, assim. Tipo, Olha, ele tá listando tudo, Lina, ele te entendeu. ele está dizendo para mim que eu poderia fazer um garoto solitário se isso meaningful and impactful aspect of his character. You could explore how Geppetto's loneliness is and how he tries to cope with it. Here are a few ideas you could consider. Geppetto could be a boy who is isolated from his peers due to this interest or personality. Ele poderia ser weird ou diferente dos outros, que foi o que você Gente, comentou. ele me ouviu, esse programa aí tá, gente, que é isso? Ele está plagiando você, assim. Tá. Porrada! Gente, posso falar uma coisa agora que tem a ver, eu acho? Vocês assistiram Stranger Things? Não. Eu assisti a primeira temporada, faz tempo, depois eu não assisti mais. Stranger Things é uma série que é muito uma pegada nos 80, meio John Carpenter, meio aqueles... Meio Goonies, né? Poltergeist, aquela... Goonies com Poltergeist. E são um grupo de meninos que tem essas mesmas características e tudo que a gente tá falando, exatamente igual. Só que aí tem o Underworld, e aí tem umas coisas acontecendo e eles vão descobrindo. Mas uma coisa que tá super na moda são os nerds, né? O nerd geek também. Só que esses nerds geeks, uma coisa super legal que aparece é que geralmente eles não são só nerds e fracos, eles têm um poder criativo e acho que parte desse poder vem desse serem meio outcast, meio isolado, sabe? E aí, com essas características do Gepeto, acho que tá caminhando para isso, tá aparecendo esse tipo de gente, assim, sabe? Tipo Steve Jobs pequeno, por exemplo, coisas meio nessa pegada. Quando eu estava escrevendo, eu fiquei pensando se esse Gepeto não é levemente, tem um nível de Asperger autismo, sabe?
que é um pouco essa mente também, dessa pessoa que cria e que às vezes fica muito em si mesmada. Eu não sei se ele é essa pessoa, mas, sei lá, poderia ser também. Eu acho que tem uma coisa das sugestões que ele colocou aqui, que eu acho que o nosso GPS está mais próximo desse segundo cluster. Ele tem alguns amigos que são muito poucos, e talvez o que ele não consegue é esse sentimento de... Pertencimento. Exato. Neste caso, eu fiquei pensando, esse pensamento me levou ao segundo pensamento, que talvez fosse um livro cujo aspecto, porque se a gente começa a contar por esse ponto de vista, ganha um aspecto de friendship, de relacionamentos, que dá um foco importante. Mas o foco do livro não é falar sobre friendship, é falar sobre como se torna um inventor. A gente poderia pôr essa questão. Como que se torna um inventor? Como que você vira um inventor? Né? Bom. Claro, não tão bruta desse jeito a questão, mas talvez um pouquinho mais elaborado, assim. Tipo, pensando do ponto de vista da infância de Gepeto, o que ele fez para se tornar um inventor? Eu não entendi, porque para mim aquele primeiro set de características também eram legais. A gente não está abandonando nenhum, a gente está no brainstorm. Não, tá só somando, né? Pelo que eu entendi. Somando. Tá ótimo, a gente não tá eliminando nada ainda, a gente está no momento de divergência. Ele vira um texto depois? Eu acho que sim, vira um texto. Qualquer coisa eu posso fazer um PDF. Seria bom a gente revisitar, né, essas conversas e ver o que é que dá para extrair. Posso falar uma coisa? Estou pensando em duas possibilidades de criação aqui, 2 sets de situação inicial para criar invenções. Um é o inventor maluco. Então, pode criar qualquer coisa, sabe? A pessoa não tem uma conexão muito boa com o mundo, porque, sei lá, né? É a pessoa. E aí ela vai e inventa coisas muito malucas, engraçadas, que dão sempre errado, mas tem alguma coisa que dá certo, sabe? Tipo uma coisa meio Charabembas do Sauli, uma coisa meio assim. E a outra possibilidade é um menino que ele já está mais imerso no mundo e cria soluções mais práticas, sabe? Uma coisa mais design thinking, por exemplo. Entendeu? Ele pensa num problema e aí ele vai pensando e prototipando uma solução e itera até conseguir ter essa coisa. O que vocês acham disso? Eu fiquei pensando numa coisa aqui, complementando o que você está falando, que eu acho que tem um pouco a ver. Eu acho que ele não é esse inventor maluco. Eu acho que ele tenta solucionar problemas. E eu fiquei pensando agora que boa parte desses problemas podem vir do fato, por exemplo, dele só ter um cuidador. Pode ser um pai ou uma mãe que é muito ocupado e que ele tenta resolver os problemas dessa pessoa para tornar a vida dessa pessoa mais fácil. Por exemplo, sei lá, uma mãe solteira que batalha pra caramba e que nunca tem tempo pro filho, que está sempre se lascando e que ele precisa ali tentar de alguma maneira solucionar os problemas dessa pessoa. E isso também deixa ele sozinho, sei lá. E aí talvez ele queria um irmão, ele queria companhia, exato, ele queria um lar mais afetivo, mas ele está sempre preso nessa tentativa de solucionar o problema desse adulto. Fiquei pensando... Isso eu achei muito legal, porque calhou um pouco com a pergunta final que eu estou fazendo, que é assim, como que ele, da infância dele, assim, pensando na infância dele, como é que ele se tornou um inventor? Ele viu, aí eu fiz uma piadinha para ver se a inteligência artificial saca. Ele viu tutoriais no YouTube, ele fez uma escola chique, hands-on, ele foi basicamente por conta da curiosidade dele, ou ele teve algum tipo de mentor? Porque eu fiquei imaginando essa figura adulta em que ele, de alguma maneira, tem uma conexão. E aí você traz a figura da mãe, que eu acho que é uma figura muito boa, né? Porque aí ela é mãe solteira e ele virou um pai solteiro. Foi isso que aconteceu, ele fez um filho para ele. Sim, ele repetiu a história, né? Então, tô pondo aqui essa pergunta. Uma série de coisas que você deve considerar como no desenvolvimento dele como inventor. Algumas aqui. É aquela tipo de criança que está sempre fazendo pergunta. Gente, posso falar uma outra coisa aqui que tá me vindo na cabeça? Pode. Vocês já viram aquele filme do Netflix, O Menino que Descobriu o Vento? Não, não. Eu vi. Posso pedir para vocês? É um filme muito da hora de assistir. É um filme que, assim, a gente dá como lição de casa para os alunos para estudar design thinking. Que esse menino desse filme, ele tem, assim, muitas dessas características, né? E eu tô
assim, tangenciando o design thinking algumas vezes, porque na primeiro set de características do menino tinha kindness, e kindness me remete à empatia, e esse poder que ele tem de se desgarrar de si, encontrar o outro, ver o outro, encontrar o problema do outro e tentar resolver de uma forma prática. E esse filme, ele tem uma narrativa perfeita de design thinking, na minha opinião. E é um filmaço de assistir, assim, é tipo filme que, sabe, Netflix, que dá pra assistir meio cansadinho, sabe? Sei, O Menino que Descobriu o Vento é o nome. Isso, é sobre um menino no Mali, se eu não me engano. É do Tá. caralho esse filme, é história real, gente, é do caralho. Só pensando aqui na coisa que o nosso chat está comentando com a gente, é que ele pode ser nessa criança que pergunta muito, tem uma curiosidade natural, ele pode ter tido acesso a educational resource, tipo book, tutorial, workshop, que ajudou ele a desenvolver os skills e os interesses dele. Ele pode ter assistido YouTube vídeos ou pegado classes to learn more about woodworking. Então, eu acho que tem um pouco meio o lugar daquela garagem do avô, sabe? Alguma coisa Sim. assim. Porque esse contato com esse material, ainda mais para uma criança, tem que ser tipo de casa. Tipo, eu acho difícil, né? Enfim, não sei, talvez o Se avô dele for fosse um um restaurador adulto de que móveis. pensei isso, alguém que trabalha com madeira, né? Que Sim. faz móveis, ou mecânico para atrair por outro lado aí da. Mas, fiquei pensando nisso. E pode também não ser o avô. Se ele é solitário, se a mãe trabalha muito, se ele passa muito tempo sozinho, talvez ele tenha um vizinho. Gente, um convite aqui a gente pensar duas coisas. Primeiro, quais são as características que vocês pensam que o inventor tem que ter para conseguir inventar? Né? Também para a gente pensar do nosso lado e cruzar com o texto. A sua pergunta me fez lembrar o que a gente colocou lá no começo. Determinação, criatividade, curiosidade, gentileza e resiliência. Uhum. Então, de alguma maneira. Não, mas, por exemplo, para ser um inventor, você precisa ter interlocução. Como é que a interlocução vai aparecer no texto? Né? A gente também pode pensar nos arquétipos, né? Quem que vai ser o mestre, que vai dar alguma informação que ele vai usar no final e vai Sim. salvar ele? Entendeu? É nesse sentido que eu estou perguntando, Chuchu. As características mesmo. O inventor eu acho que é ter peers, né? Ter os pares. Ter os pares é muito importante para ser um inventor. Pensando a lição que as crianças vão tirar dessa história, sabe? Tipo, não que seja uma Sim. moral, mas é tipo, o Não, que eu sim. preciso para ser inventor? Eu preciso Claro, de pares. uma boa história, ela precisa ter uma jornada, né? Tipo, fazer a jornada do herói, que você está falando. E nessa jornada ele encontra os amigos e aqueles que vão combater com ele. Não sei se está na hora de pensar nisso ainda, mas talvez isso dê uma ajuda. Só sugerindo. Sim. Vamos só voltar, então, ao que a gente tinha, mas que não é definitivo, é só para a gente entender as variáveis que já vieram, que era, nesse momento em que ele vai passar as férias com a avó, tem o vizinho, que é um personagem, tem o mecânico de carro, que ele acaba, lembra, pegando uma ideia de lá, assim, porque a interlocução, ok, tem uma coisa que são os peers, que é um tipo de interlocução. Por exemplo, a gente aqui está tendo uma interlocução nesse padrão que você está comentando, Nathan. Tem um outro tipo de interlocução que não são os peers, que às vezes você se deparou com um software. Eu me deparei outro dia com um tweet, e isso foi o gatilho suficiente para uma ideia, né? Então, é um tipo de interlocução, são os achadinhos, vamos dizer assim. Você está conversando com alguém, estava conversando com um amigo uma vez, e ele falou: o olho a olho está suspenso. E aí eu falei, tipo, nossa, é isso, tem que fazer um robozinho que olha no olho e fica suspenso, sabe? Então, assim, é um tipo de interlocução para mim também. Pelo menos para mim funciona como um grande gatilho, que não necessariamente precisa ser uma conversa, tipo, com os meus pares, mas uma conversa aleatória. Uma interlocução com o mundo, tipo um diálogo bem construcionista. Porque uma das coisas que eu estudo, gente, só para falar, é o construcionismo, né? Que ele tem o cara lá, o Papert e tal, mas de uma forma geral, é você aprender a partir da interação também com fenômenos, né? Então, por exemplo, gravidade, aquela máquina da bolinha de Da gude que bolinha. cai. Uhum. Você
faz uma interação, a máquina responde de um jeito, porque ela é viva, né? Ela está sujeita às mesmas leis da ciências. Aí você observa e, a partir disso, você faz uma nova intervenção. Aí você observa e faz uma nova intervenção. Então, o próprio fenômeno, ele tem um diálogo com você, né? E você aprende no diálogo com o fenômeno sem necessariamente ter uma pessoa junto. Sim. Essa interação, esse diálogo com o mundo. Isso talvez seja uma coisa legal de encaixar, não sei como. Sim, então, assim, eu acho legal trazer essas duas questões de interlocução, que é interlocução com o mundo e interlocução com os pares. Ou então, só olhando de novo, porque o foco aqui era olhar para o que a gente já levantou de personagens, né? Além do GP, né? E do autômata, a gente tinha visto o mecânico do carro, que foi esse momento em que ele se depara com uma situação em que o mecânico do carro não é o mentor dele, não é um par dele, mas é o momento do diálogo com É o uma fantasma. fonte, Ele é viu uma fonte de informação. isso, para conectar com a eletricidade, né? Porque a lâmpada, o farol do carro estava quebrado, o cara trocou e isso deu alguns insights para ele. É diferente do amigo geek com quem ele cria uma interlocução, e o amigo geek pode apresentar, inclusive, porque é um amigo geek focado em computação, em histórias de ficção científica, e aí vai falar, por exemplo, do Turing, ou enfim, que é daí que vem a questão com o tear. Mas o amigo geek também não é o mentor, é mais uma interlocução com os pares, né? Mas a figura do mentor é mais ou menos assim, do Pinóquio, ele tem o grilo falante, não é? Tipo, Sim. então a gente está atrás dessa figura que faria parte da infância do Gepeto, que talvez, né? Então, só que essa figura não apareceu. Tem a amiga do esporte, tem a avó. Eu acho que tem que ser o avô, só que não, na verdade, nem o avô. E se esse Gepeto não fosse o Gepeto que criou o Pinóquio? Se esse Gepeto que a gente está falando fosse um descendente desse Gepeto que criou o Pinóquio? E aí eles podem se deparar com diários, memórias de um antepassado, e aí descobrir essa conexão dele com a criação. Eu acho que a gente chegou. Eu estava, um pouquinho antes de você falar, minha mente foi para um rumo muito parecido, que foi talvez essa pessoa já morreu, foi o que ocorreu. Esse avô dele, pode ser o avô dele, né? O avô dele já morreu, mas eu acho que a gente não precisa abrir para ser um descendente. Eu só acho que o avô dele morreu e que talvez ali ele tenha os notebooks do avô ou fitas, sabe essas fitas que a gente gravava antigamente? Cassete. Cassete. Aham. Então, talvez ele tenha como herança, ele tem como herança. Ele Aí, achou, o ele, avó deu, assim, olha, vai brincar, tipo assim, tá enchendo meu saco, me fazendo muita pergunta, vai brincar com isso aqui, entendeu? Você parece muito com seu avô, seu bisavô, tarará, toma isso aqui, ó, dá uma olhada, e ele vai mergulhar nisso, e ele mergulha. Mas e se a jornada viesse disso? Uma caça ao tesouro, alguma coisa que a proposta o vô deixa uma narrativa, umas histórias, alguma coisa, e ele tem Algo que ir atrás inacabado, dessa né? coisa de uma fazenda. Uhum. E para fechar a história do avô, o que ele precisa, são as coisas que ele vai conseguir, que é as interlocuções, os pares, criatividade, bondade, são os testes. E a narrativa é essa história apresentada pelo avô na fazenda. Atrás daquela casa tem um dia eu fui lá e fiz tal coisa. Ele vai lá e ele descobre alguma coisa, sabe? Uma quest. Tá uma narrativa quase de videogame, né? De RPG, assim, de... São as estruturas clássicas, né? De quest de videogame, ou essas coisas assim. É o sim. básico do básico, mas que está em alta. eu achei maravilhosa a ideia. Eu estou até pensando que talvez a ideia eu gosto muito da ideia também dos notebooks, porque rola aquele incentivo para que você também faça Registro, isso. Então, talvez registro. esse journaling dele, do avô dele, incentiva ele a continuar escrevendo no mesmo caderno, inclusive, talvez, sei lá. Fazer as anotações em cima das anotações já do... Isso. E aí, que é um pouco, por exemplo, o que o chat GPT está fazendo com a gente, e a gente está fazendo com ele, né? Tipo, anotar em cima da anotação do que, em tese, a gente tem como conhecimento internacional por conta da internet. E aí, eu gostei muito da imagem da fita cassete, porque traz uma invenção antiga. Então, pensa, a Diana, que tem 8 anos, ela não teve acesso ao Sim. E aí, a gente já mata uma coisa que é o som, e uma invenção anterior, sabe? Assim, é uma invenção, tipo, né? Que tem não sei, tem uma coisa muito legal da fita cassete, eu achei, assim, sabe? Tipo, pensando como um gatilho inventivo, né? Como que aquilo foi inventado e o que que é o digital hoje, né? Tipo, né? Não sei, tem Eu gosto das pontes. pensando nessa caça ao tesouro, eu acho que a gente cria um tabuleiro bom, sabe?
Porque aí o que acontece é que essas fitas cassetes ou esses notebooks, eles funcionam como Deus Ex Machina em toda situação. É mais fácil dirigir e organizar quando é uma caça ao tesouro, sabe? A gente Tipo, tem todas as licenças que a gente quiser. exato, exato. A gente não precisa ficar buscando tanta justificativa interna da própria narrativa. Ele vai tentar, na verdade, repetir as coisas que ele encontrou no diário do avô e solucionar coisas que o avô não conseguiu solucionar. É, Né? Ele vai repetir algumas estruturas ali que o avô já tinha criado, só que ele vai fazer diferente, que ele é uma criança de um tempo diferente. E aí eu acho que é legal porque a gente libera a ideia do autômata como um segundo personagem principal da história. Porque aí as invenções, no geral, ganham mais relevância do que um produto específico. Claro que a ideia de autômata pode aparecer em alguma... Supondo que fosse um mapa com 12 ilhas. Só para ficar uma coisa aqui simples. Uma das ilhas vai ter esse mecanismo de transferência de movimento. Mas outra ilha é sobre eletricidade. Sei lá, tipo... E aí eu acho que cada uma tem uma história independente. Aí eu acho que é onde ele encontra os ajudantes, né? Para solucionar essas ferramentas que talvez ele não tenha. Que ele vai encontrar o mecânico, que ele vai encontrar o menino, e acho que ele pode encontrar essas figuras. Mas aí quais são os pares? Eu ainda acho que a gente tem um amigo geek e amigo esportista. Porque o geek é aquele que lê muito, né? Principalmente imaginativo. E a esportista, ela é mais animada, não sei, tem que ter, acho que, os pares. então, gente, pensando numa criança, o que são arquétipos importantes, né? Pensando. Não sei se é arquétipo, mas a coisa do corpo é muito importante, a descoberta do corpo e as potências do corpo, tipo uma atleta, sabe? Você pode ser um atleta. E aí, estou aqui pensando outras características, tipo essa coisa da imaginação, entendeu? Tipo super-heróis. Que tipos de super-heróis que uma criança tem? Uma é super forte, tananã, outro pode ser super inteligente, sabe? Eu acho que ele é o criativo, e eu acho que ele, quando ele encontra esses pares, é para solucionar uma característica que ele não tem, é para complementar. Porque você pode ter amigos ou relacionamentos que te complementam ou que são iguais a você, que você se espelha. Geralmente as pessoas se relacionam assim. Tem pessoas que eles buscam os iguais e tem pessoas que buscam aquele que complementa. Por exemplo, o Rafael, para mim, é um complemento. Ele tem características que eu não tenho. E isso me ajuda com essas minhas características que eu não tenho e ajuda a criar a Elis, por exemplo. Então, esses amigos, eu fico pensando que são pessoas que podem complementar coisas que ele não tem. A atleta é uma pessoa que vai conseguir subir na árvore que ele não está conseguindo subir para resolver alguma coisa. Sabe? Eu fico pensando que esses pares podem ser isso, assim. E ele, a característica dele é ser essa criatura criativa, é ser essa criatura sensível ali ao outro. Ele pode juntar essas pessoas, até. Pessoas que não se juntariam, por exemplo, a amiga esportista com o menino geek. Ele faz a ponte. Então, quais são é isso, né? Mas acho que você sintetizou bem essa coisa de o que falta nele, né? Para conseguir. Mas às vezes é isso, o amigo geek, ele lê muito, talvez seja uma característica dele, da leitura, né? Tipo, de ter um pouco... Porque os geeks, eles têm isso, né? Enciclopédias humanas. Uma fonte de informação ambulante, assim, né? Exato. Principalmente para cultura inútil, entendeu? Tipo assim, cultura inútil que eu falo assim, no mundo do Sim. ficcional. Então, tem uma coisa ali da leitura. Então, às vezes, é uma coisa do tipo, tem uma coisa escrita no diário do avô que tá ao contrário. O amigo geek sabe porque né, ele gosta de ler lá as coisas de Leonardo da Vinci, não sei o quê, e coloca no espelho. Uhum. Ele tem os insights que são mais baseados no que é a cultura escrita, né? No que é que a cultura escrita é literatura ficcional, enfim. E ele traz a referência que talvez o menino não tenha, é isso? De conseguir perceber a referência que está ali, que às vezes ele não consegue, porque ele não tem tanta leitura quanto... ele seria para mim assim um estereótipo de um bibliotecário. Uhum. Eu acho que, inclusive, o amigo geek, ele não soluciona. Ele soluciona assim, ele dá a chave para o menino. Quem vai solucionar com os dados que o geek dá é o menino. Sim. O que fazer com a informação, né? Que a informação... Então, talvez o que a gente tem que pensar é que a gente não tem um personagem principal, talvez a gente tenha 3. E talvez a gente precise elaborar um pouco mais a amiga atleta e o amigo geek.
Mas eu acho que a ponte é o GP para esses dois. Sim, ele é a ponte, mas, por exemplo, talvez a justificativa de que ele se sente sozinho ou não se encaixa, sabe? A gente não precisa mexer com isso. Aham. Sim, fiquei pensando nisso. A gente abre mão disso, a gente não. Sim. Né? Até porque já caiu o autômata, então não tem mais por que ele fazer E a história tá partindo agora dessa quest dele, né? Não necessariamente dessa quest dele se tornar uma pessoa não sozinha. Exato. É tipo assim, tem o diário do avô com as fitas gravadas, e aí a gente pode ter histórias independentes. Ele vai ficar mais na criatura que é empático, né? Da empatia. Então ele consegue ali ver características de um de outro, ele consegue juntar um líder, né? Uhum. Consegue pegar as. Não sei se é o. Eu acho que tem um bom prompt agora para a gente resumir isso. Vamos tentar resumir? Vamos. Em inglês, você diz? Não, em português. Vamos pensar em português, já está difícil em português, aí a gente traduz. É que não é exatamente uma caça ao tesouro, né? É que caça ao tesouro é uma coisa, né? Não é literalmente isso. É. É o conceito de chegar num lugar por pistas. Tá. Então a gente entendeu que caça ao tesouro é igual a chegar em um lugar por pistas. Mas o que a gente está querendo chamar isso? Vocês falaram quest, falaram. Como que seria A isso? jornada do herói, é a Jornada. travessia, sei lá. Do herói como um mapa de 12. Como um mapa de 12. Como é que a gente chama isso? Desafios? Passos, estágios, fases. É fase, igual um videogame. Fases, pode É um ser? videogame. É um videogame de papel, gente. A gente está fazendo um jogo. Vamos fazer vários caminhos também. O Gepeto, associa alguma coisa, aprende alguma coisa, está relacionado, tipo, um desses pontos do mapa é sobre eletricidade, outro é sobre autômata? Tipo, o que é isso? Ou ele vai adquirir uma característica para um inventor. A gente já tem essas características, o que é para ser um inventor? A gente já perguntou essa lá para o programa. A gente perguntou aqui no início quais eram as características que o Gepeto deveria ter. Do Gepeto. Isso. Aí as de um inventor. O que poderia ter contribuído para ele ser um inventor? Foi isso que a gente perguntou. O que ele poderia ter contribuído? Que características são necessárias para ser um inventor? Peraí. Porque aí a gente pode transformar essas características em 12 passos. E a cada passo é como se ele ganhasse um emblemazinho do escoteiro, entendeu? Entendi. Ele ganha uma nova tag. Uma especialidade, chama. Isso. Uma característica que é de... A coisa dos escoteiros tem muito isso, né? Conseguiu fazer um curativo, aí ganha um emblema. Conseguiu acender uma fogueira, outro emblema. Conseguiu dar nó de tantos tipos, outro emblema. Nem sei, tá? Nunca fiz escoteiro. Acho que tu foi, né, Natan? Eu sim. Eu acho que eu queria tentar entender, porque uma coisa é característica e outra coisa é skill. Isso. É skill, é essa palavra. E aí acaba que cada pequena missão leva ele para uma habilidade. E a última grande missão, que é que o avô não solucionou, é que faz ele, de fato, ali ser o inventor, entendeu? É onde sai realmente uma invenção. Todos são passos para isso, mas... A primeira leva foi criatividade, persistência. Problem solving skills. Atenção aos detalhes e comunicação. Aí eu perguntei quais são as skills. Aí falou technical skills, criatividade de novo, research, de novo solving problem e communication. Gente, é muito design thinking isso. E aí, só que aí o que acontece? Eu queria um mapa que ele trabalhasse com questões, assim, que ele se deparasse com questões técnicas também, entendeu? Tipo, quando a gente tem eletricidade autômata, isso é alguma coisa. O que é isso? Isso não é uma skill.
É uma área de conhecimento? Uhum. Mas eu acho que dentro dessas áreas, ele pode desenvolver em cada área uma habilidade, entendeu? A gente pode juntar as duas coisas. Sim, as coisas se somam, mas eu tô querendo aqui mais inputs para minha machine. Entendi. Mas seriam 12 fases? Já Não, tem isso? Não, estou Ah, usando aqui um número aleatório. Tá. É que 12 tem mais divisores do que 10 nesse. Então, eu peguei aqui uma lista dos áreas de conhecimento. Aí ele está me citando ciência, matemática, tecnologia, indústria, Fabricação de indústria de conhecimento. business, legal. Um amigo pode ser advogado. Assim, Advogado. Advogado. Olha a propriedade intelectual, Pinóquio. Mas eu acho que a gente poderia fechar, porque eu queria saber se essa jornada do herói do Gepeto, sabe? Tipo, o que o chat GPT sugere pra gente? A jornada do herói. E se a gente perguntasse para ele, se o Gepeto fosse um super-herói, como ele seria? Será que ele responderia alguma coisa? Para brincar, assim, ver o que é que... Não falar direto da jornada. Como seria a sua história? É que a gente já tem um pouco a jornada do herói dentro dessa estrutura dessa história, né? Ele tem um problema, ele sai desse lugar, ele faz uma migração, ele faz uma viagem, ele vai para casa da avó, e nesse lugar ele vai descobrindo esses objetos ou pessoas que vão conduzir ele para depois ele voltar. Ele regressa diferente, né? Já tem um pouco, acho, a estrutura da jornada. Aqui, ó. O Gepeto, se fosse um super-herói, ele poderia usar suas habilidades com madeira e criatividade para criar gadgets. Gente, e se o Gepeto imprimisse o Pinóquio na 3D? Ele modela e imprime na 3D. Ele faz um exército de Pinóquios. Sabe que esse livro podia ter um anexo de coisas que ele não fez também? Sei lá, fiquei viajando agora. Tipo assim, ó, se você quiser fazer isso aqui, ó, tem um passo, sei lá. Não, viajei agora. Eu amo. Depois eu elaboro melhor. Depois eu elaboro melhor. É tipo o lado B, entendeu? Do caderno do avô que a gente não viu na narrativa. Sim, e pode ter atividades para as crianças fazerem. Elas ficam meio fora da narrativa, mas tem ali tutoriais de para você também ser seu próprio GP, sei lá. E de 12 passos de uma infância para se tornar como um Gepeto. Caramba, hein? Chegamos na pergunta. Chegamos. Então, a gente tem desenvolver o love of learning, explorar de repente diferentes campos e interesses. Olha, apareceu algo muito legal aí. Persistência. Olha o Lego. Atenção aos Persistência é bem importante. Comunicação, technical skills, research skills, industry and market knowledge, legal and regulatory knowledge, business and entrepreneurship skills. É nesse momento que ele virou influencer no YouTube. Ele ainda vê se tu consegue exportar. Sim, eu vou exportar, eu mando para vocês no grupo, vou mandar as referências lá. E é isso. Coloca na pasta. Isso, a gente põe na pasta, a gente continua conversando no grupo. É isso, gente. Muito obrigada. Feliz Natal. Foi muito bom.